Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 23 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira a gente começa aí uma caminhada nova. A gente vai começar a partir dessa segunda-feira a falar do livro de Jó. Eu quero já ler de imediato o texto que a gente pode considerar como o texto principal do livro de Jó, o texto que resume de maneira muito precisa o livro de Jó, que é Jó 42, versículos 5 e 6. É um texto bem conhecido, inclusive. Jó 42, versículos 5 e 6 diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Certamente esse texto vai resumir a história de Jó, que tem deixado a sua marca ao longo da história, tem deixado a sua marca na vida de pessoas, na vida de cristãos, na vida de judeus, na vida até de pessoas que não professam a fé em Cristo. O livro de Jó tem chamado a atenção, tem buscado, tem produzido no coração das pessoas um sentimento muito agradável, muito bom, ainda que seja um livro que desafia muito os seus leitores. E o que a gente vai fazer hoje, aqui nessa segunda-feira, nesse primeiro dia de estudo aí do livro de Jó, já que a gente vai ter aí bons dias, boas semanas envolvidos aí com Jó. Então, nesse primeiro dia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma introdução geral, eu vou dar uma olhada em todo o livro de Jó, já tentando estabelecer aqui alguns caminhos que a gente vai seguir ao longo do estudo do livro de Jó. Então, a minha ideia aqui é uma espécie de olhada panorâmica para o livro de Jó, para depois a gente entrar nos assuntos que vamos tratar durante todo o estudo desse livro, que, como eu disse, tem cativado o coração de pessoas ao longo da história. Quando a gente vai fazer um panorama de qualquer livro, de qualquer escrito aí da Bíblia, a gente tem que começar perguntando: quem é o autor desse livro? Ou talvez não só o autor, mas também qual momento ele escreveu, em qual momento ele estava inserido, porque isso vai nos dar o contexto cultural e histórico do livro. Contexto cultural, porque dependendo do autor a gente vai dizer em qual cultura ele estava inserido, e também histórico, para mostrar em qual momento da história esse autor estava também inserido, ele estava colocado. Bom, não se sabe ao certo quem é o autor do livro de Jó. Alguns vão dizer que é Jó mesmo, mas não tem qualquer indício de que o próprio autor tenha escrito a sua história. Mas existem detalhes muito pessoais que nos deixam bem à vontade para dizer que o livro de Jó foi escrito pelo próprio Jó. O próprio Jó escreveu, ou então, no máximo, Jó narrou a sua história para que depois ele pudesse ser escrito. Até porque o encaixe do livro de Jó junto com depois os escritos de Moisés é difícil de fazer. Então fica-se a dúvida de que, ou pelo menos a impressão de que a história de Jó era muito contada, a famosa tradição oral, e depois isso se transformou em algo escrito por alguém ali, talvez no período de Moisés ou um pouco à frente. Mas o período em que Jó escreve, o período que Jó está inserido é seguramente bem mais antigo. Podemos dizer, inclusive, que Jó ele está ligado ao período patriarcal. Talvez Jó e Abraão sejam contemporâneos, estejam envolvidos no mesmo momento da história, né? Isso aí a gente pode afirmar com certa segurança. Jó e Abraão estavam ligados culturalmente e teologicamente. Por que culturalmente e teologicamente? Por exemplo, Jó, ele fazia o papel de sacerdote para os seus filhos.
mostrando que Jó produzia ali os próprios sacrifícios, ou seja, aquele cenário de sacerdotes, de levitas, que a gente vai ver lá no período dos reis, ainda não existe aqui no período de Jó. Jó, ele mesmo faz os sacrifícios ali para os seus filhos. Além disso, aí isso foi um contexto teológico, mas agora com um contexto cultural, Jó, a medida de riqueza de Jó foi dada exatamente pela quantidade de gado que esse homem tinha. E isso era uma forma de medir riqueza muito presente na época de Abraão. E um outro termo usado também é o que nós lemos inclusive no versículo 6 do capítulo 42, que é o arrependimento no pó e na cinza. Essa expressão arrependimento no pó e na cinza era muito comum lá no período de Abraão, no período ali próximo de Abraão, de Isaac. Então, nos coloca o personagem exatamente no período entre Abraão, ali Isaac, no máximo período de Jacó, e Jó está inserido exatamente ali. Outro ponto importante quando a gente fala do autor e da data é que o indivíduo que está presente nessa história, ele é um indivíduo real. Ele foi citado por importantes personagens bíblicos. Por exemplo, Ezequiel citou a retidão dele, lá em Ezequiel, capítulo 14, do 14 até o 20, Ezequiel destaca a retidão de Jó, mostrando que Jó era um personagem real, ele não era uma parábola ou um personagem criado apenas para fortalecer a fé das pessoas. Não, Jó, ele existiu e a sua retidão ela é usada como exemplo. Outro ponto, outra prova que nós podemos citar de que ele era um indivíduo real é exatamente a sua paciência, citada lá no Novo Testamento por Tiago. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele destaca quanto Jó era paciente e mostra então que Jó era um indivíduo real. Então, sobre o autor e sobre a data, nós podemos dizer que o autor conhecia a história, bem a história de Jó, provavelmente está ligado à tradição oral, que vai carregando a história ao longo ali dos personagens bíblicos, até que isso foi registrado em algum livro, ou em algum escrito, né? Na época não se tinha livros como a gente tem hoje, mas se fazia ali as inscrições, e a data é provavelmente o período ali de Abraão, exatamente pelos indícios que nós já mostramos aqui. Bom, o esboço do livro, né, uma organização geral do livro, isso aqui vai nos ajudar a entender como que o escritor organizou as suas ideias. Nós temos uma introdução em formato de narrativa, que vai lá do versículo 1, do capítulo 1 até o 2:13. Então, esses dois primeiros capítulos ali vai mostrar ou vai narrar uma história. Depois, a gente tem o grande bloco central do livro com 3 ciclos de discursos. Então, você tem ali os discursos dos amigos de Jó, cada um deles, a resposta de Jó. Isso acontece por 3 vezes seguidas e vai do 3:1 até o 42:6, com o último discurso ali, que é o discurso de Jó, que nós vimos agora há pouco. E depois nós temos uma conclusão, que é o capítulo 42, do 7 até o 17, de novo uma narrativa. Então é isso que a gente vai encontrar no livro de Jó, uma introdução, um bloco central poético, com discursos, e depois uma conclusão ali também em formato de narrativa. E aí a gente entra aqui no principal assunto, que é o propósito do livro de Jó. Entender o propósito de qualquer escrito da Bíblia é fundamental. Por quê? Porque quando a gente sabe o propósito, a gente não fica tanto em dúvida sobre qual é o objetivo do autor a escrever o que escreveu. E mais, a gente não vai correr o risco, né, de escapar do assunto central. Então, entender e ter o tema central
do livro nos dá balizadores que vão nos conduzir aí durante toda a leitura. Qual é o tema central do livro que nós vamos estudar? O tema central desse livro tão precioso é a soberania de Deus. Se tem algo que nós vamos aprender nesse livro é que Deus, ele é soberano, absoluto sobre todas as coisas. Mas, como temas secundários, estão presentes ali também, mas não são temas tão relevantes como a soberania de Deus, nós temos o relacionamento de Jó com Deus, e esse relacionamento foi destacado aí no versículo que nós lemos aqui introdutoriamente, né, que é o versículo 5 e 6 do capítulo 42, eu já ouvi falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Então, esse é um tema secundário, o relacionamento de Jó com esse Deus que é soberano, mas também temos o sofrimento do inocente e a aprovação do justo. São temas que estão inseridos aqui no livro de Jó e que nos ajudam e ajudam bastante. Agora, a atração do livro, por que o livro é tão atrativo? Como eu disse no início, atrativo para cristãos, atrativo para judeus e até mesmo para pessoas que não fazem parte de nenhuma dessas confissões, é exatamente o fato de que esse livro é extremamente prático. Ele trata de coisas que qualquer ser humano, que qualquer indivíduo ou já passou, ou está passando, ou vai passar na sua vida um dia. Jó é o livro prático, como a gente gosta de dizer, né? É chão de fábrica. Jó é aquele cara comum do dia a dia. Jó não é um sacerdote, não é um rei, não é um juiz, não. Ele é um homem, sim, reto, justo, temente a Deus. Um homem rico, é verdade, mas é um homem que enfrenta as mazelas da existência, como eu, como você, como qualquer um outro. Ou seja, o seu relato não é a partir de uma torre de marfim, de alguém que está distante, de alguém que é inalcançável. Não, é alguém presente, que está ali, que participa das dores e das lutas do dia a dia. Bom, qual é a moral da história? Qual é a conclusão que a gente pode chegar já dessa introdução geral aí do relato de Jó? A moral da história é que o relato de Jó funciona como resposta e consolo para diversas pessoas que estão enfrentando dias e situações complexas e desafiadoras. Jó é um excelente livro para indicarmos, é um relato excelente para indicarmos para pessoas que estão passando por momentos complexos, por momentos desafiadores em suas próprias vidas. Por quê? Porque Jó, ele apresenta, e como eu disse, alguém que está vivendo essas coisas, e por estar vivendo essas coisas, ele serve como consolo, como esperança, como resposta para pessoas que estão também vivendo dias ou situações desafiadoras, difíceis, complexas, circunstâncias complexas. Então esse relato, esse livro trabalha muito essas situações e ele serve como esse catalisador, ele serve como essa resposta para pessoas que estão exatamente nessa situação. O que a gente pode dizer é que ninguém pode dizer que em algum momento da vida não se viu como personagem do livro. Em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você se viu na pele de Jó. Ou você já passou por isso, como eu disse, ou está passando, ou vai passar. Dias em que você vai se ver exatamente como Jó se via. Alguém ali sem respostas, com diversas dúvidas, nas mãos de um Deus que é soberano. Jó estava nessa condição e talvez você ou alguém que você conhece está exatamente nessa condição. Ninguém pode dizer que nunca enfrentou o que Jó enfrentou. Ou você está passando por isso ou vai passar em algum momento da sua vida. Bom, acho que a gente pode já passar aí para a conclusão
E eu penso que a grande aplicação que a gente pode ter nessa introdução geral aqui do livro de Jó é como Jó, nós também precisamos nos curvar diante de Deus. Depois de questionar a Deus, depois de perguntar várias e várias vezes para o Senhor por que estava passando pelo que estava passando e receber respostas que não agradaram a sua carne, Jó definitivamente se curva diante do Senhor e reconhece a sua soberania, o seu domínio sobre a vida de Jó. E é isso que nós temos que fazer. Então, a grande aplicação aqui nesse primeiro dia é muito simples. Você está passando um momento desafiador, curve-se diante do Senhor e reconheça a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas. E se você não está passando por isso, está num momento aí mais tranquilo, você também pode receber essa mesma instrução. O Senhor é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todas as pessoas. Essa é a mensagem principal de Jó e é com essa mensagem que a gente começa a nossa caminhada por esse livro. Começa também a segunda-feira, começa também a nossa semana. Deus é soberano e nós temos que nos curvar diante dele, assim como Jó fez. Os meus ouvidos ouviram sobre o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Tá certo, meu povo? Acho que é isso, né? Podemos orar? Vamos fazer isso? Como eu gosto de fazer toda segunda-feira, gosto de começar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare em um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente começa a falar então do livro de Jó propriamente dito. Amanhã nós vamos fazer aí capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22, a primeira provação de Jó. Amanhã a gente faz aí o capítulo 1 e eu te espero aqui às 7h30 da manhã ao vivo ou se você estiver assistindo essa gravação, tá bom? Deus abençoe, ótima segunda-feira para todos, uma semana abençoada, fiquem com Deus.